Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para continuarmos levando a mensagem de salvação e edificação e fortalecimento do povo de Deus. Então, queria complementar o estudo de terça-feira, né? Que o Senhor nos dê mais entendimento em relação a esse assunto, pois Ele me mandou falar mais um pouco deste assunto. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por essa noite de sábado, por mais uma semana que terminou e mais uma que vai começar. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que eu possa trazer a Tua palavra para a edificação, o crescimento, o ensinamento do Teu povo e para a salvação daqueles que ainda não Te conhecem. Que possamos crescer na graça, na Tua graça e no Teu conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Então vamos, o título do nosso estudo hoje é A Nudez de Adão e Eva. Então falei da nudez de Jó, não é? O que significava. Hoje eu vou falar da nudez de Adão e Eva. Complementar o estudo de terça-feira. Então, em Gênesis 2:25, nos diz o seguinte. Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, Eva e Adão estavam nus e não se envergonhavam. O que isso quer dizer? A nudez de Adão e Eva no jardim do Éden, e eles não se envergonhavam de estarem nus. Então, isso quer dizer três coisas. Primeira coisa, que Adão e Eva ainda não tinham o seu corpo glorificado e eterno, mas também o seu corpo terreno. Seja bem-vindo, Wesley, que o Senhor te abençoe, te guarde de todo mal. Então, o Adão e Eva ainda não tinham o seu corpo glorificado e eterno, como vamos ter, não é? Mas também o seu corpo terreno, o corpo de Adão e Eva, não lhe causavam vergonha, pois ainda não estavam contaminados pelo pecado. Então, Adão e Eva tinham um corpo terreno, mas o corpo terreno de Adão ainda não tinha sido contaminado pelo pecado. E o que causa vergonha, o que nos causa vergonha e o que causa vergonha ao Senhor é o nosso pecado. Então, apesar de Adão e Eva ainda não ter um corpo permanente, um corpo eterno, um corpo que nunca mais iria morrer, mas o corpo que eles tinham não tinha pecado ainda. Então, eles não se envergonhavam, eles não tinham vergonha de estarem nus e não tinham vergonha de estar na presença de Deus. Então, os seus corpos só lhe causavam vergonha quando pecassem, né? Então, o corpo que eles tinham só ia causar vergonha para eles depois do pecado. Então, esta é a primeira coisa, né? Adão e Eva, apesar de serem humanos, eles tinham um corpo que foi feito de uma terra que não havia sido contaminada pelo pecado. Então, o corpo de Adão e Eva não tinha o pecado ainda. A terra que Deus fez o corpo deles era uma terra que não era contaminada pelo pecado, porque eles ainda não tinham pecado. A segunda coisa, o corpo de Adão e Eva, apesar de ser humano e que poderia morrer, ele era imortal até sofrer alguma contaminação do pecado. Aqui em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o corpo de Adão e Eva, o corpo deles ainda não tinha
sido contaminado pelo pecado, porque eles ainda não tinham pecado, né? Então, eles eram eternos até sofrer contaminação pelo pecado, porque quando pecasse, o corpo deles passaria a ser um corpo mortal, um corpo que não seria mais eterno, mas teria limite de tempo de vida. É por isso que em Romanos 6:23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então, todos, né, que pecam, morrem espiritualmente e depois fisicamente. Então, foi este mesmo corpo que Jesus se vestiu quando veio a este mundo de trevas. Então, que corpo? O corpo, o mesmo tipo de corpo que Adão tinha antes do pecado. Então, antes do pecado, o corpo de Adão era eterno, não morreria se não tivesse pecado. Se fosse contaminado pelo pecado, então ele iria morrer. Mas se não fosse contaminado pelo pecado, seria eterno. Então, este foi o tipo de corpo que Jesus teve quando veio para esta terra de pecado. Então, um corpo santo, sem pecado. Esse era o corpo de Cristo. Então, Cristo nunca pecou. O corpo dele foi contaminado pelo pecado, mas não dele, né? O pecado não era dele. Então, até Jesus receber sobre o corpo santo e imortal que ele tinha nesta terra, ele só morreria fisicamente se o seu corpo sofresse alguma contaminação pelo pecado. Então, se o corpo de Jesus não tivesse sido contaminado pelo meu e o seu pecado, Jesus não teria morrido. Porque Jesus, para morrer fisicamente, ele teria que pecar ou então levar o pecado de alguém. Então o corpo teria que ser contaminado pelo pecado. Aqui em Ezequiel 18:20 nos diz o seguinte, profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, Ezequiel nos diz o seguinte, Ezequiel 18:20, nos diz assim, deixa eu ver aqui. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20 nos diz isso. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Jesus, para morrer, ele teria que pecar ou levar o pecado de alguém no seu corpo. Então, Jesus, ele não pecou, né? Jesus, ele nunca pecou. Se ele tivesse pecado, ele teria morrido não só o corpo, mas também o espírito. Então, Jesus nunca pecou. Logo, para Jesus morrer, ou ele teria que pecar, ou seu corpo teria que ser contaminado com o pecado de alguém. Em João 8:46, Jesus nos diz que nunca pecou. Se Jesus nunca pecou e o espírito, alma e corpo só morrem se pecar, a alma e o espírito de Jesus não morreram, né? Porque ele nunca pecou. Pois ele não pecou, mas o corpo de Jesus foi contaminado pelo nosso pecado. Quando na cruz ele levou todos os pecados daqueles que querem ele como seu Salvador e Senhor. Então, o Espírito de Jesus, a alma de Jesus, nunca morreram espiritualmente. Jesus espiritualmente não morreu. Por quê? Porque se ele tivesse pecado, ele teria morrido espiritualmente, assim como Adão e Eva. Mas Jesus não pecou, logo o Espírito de Cristo não morreu. Mas
o corpo de Cristo morreu, somente o corpo de Cristo. E por que o corpo de Cristo morreu? Porque ele levou sobre si o meu e o seu pecado e o pecado de todos aqueles que já o reconhecem, que já tem ele, Jesus, como seu Salvador. Então aqui em Isaías 53, do 4 ao 12, Isaías nos diz o seguinte, versículo 4 ao 2. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. De opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, continuando a ler. Então, Jesus, ele não pecou, mas ele levou o pecado de todos aqueles que querem ele como seu Salvador. De todos aqueles que creem nele como o seu único e suficiente Salvador, e recebe ele no seu coração, e passa a servi-lo, a obedecer, né? Então, o seu corpo sofreu a contaminação pelo nosso pecado, não pelo pecado dele, pois ele nunca pecou. E como ele não pecou, nem sua alma e seu espírito morreram, mas somente o seu corpo. Pois o pecado que Jesus levou sobre o seu corpo não era seu, mas da humanidade, que no passado, antes dele vir a essa terra, como o Deus homem, né? Antes dele se vestir com a roupa que Adão e Eva vestia, que é o corpo, né? Quer dizer, a nossa roupa é o nosso corpo. Nosso corpo é a roupa da nossa alma e do nosso espírito. Então, antes de Jesus se vestir com esta roupa humana, com este corpo humano, só que o corpo que Jesus recebeu foi o mesmo tipo de corpo que Adão e Eva receberam antes do pecado, né? Um corpo que era imortal até sofrer a contaminação pelo pecado. Então, quando Jesus sofreu a contaminação pelo pecado, lá na cruz, de 12 a 3 horas da tarde, o horário que ele recebeu sobre os ombros dele, a nossa iniquidade. Então, nesse momento, ele foi contaminado pelo pecado e ele ia morrer. Então, 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai, porque senão ele não poderia morrer. O Espírito de Cristo não morreu, que a morte do Espírito é a separação do homem e Deus para sempre. Jesus não pecou, logo o seu Espírito era vivo, mas o seu corpo foi contaminado pelo meu e pelo seu pecado. Então, antes do pecado, ou melhor, o corpo que Adão tinha antes de pecar, foi esse corpo que Jesus recebeu. Jesus levou o pecado desde Adão, desde o Adão, né, pecador, mais arrependido, até o último ser humano que reconhecerá Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, Jesus, naquela cruz, ele levou o pecado de Adão, porque Adão se arrependeu e Eva.
até o último pecador que vai se arrepender nessa terra. Isso inclui você que já tem Jesus como o seu Salvador e Senhor e vive na obediência à sua palavra, como também eu. Então, você e eu, que já temos Jesus e estamos na obediência à palavra dele. Terceira coisa, Adão e Eva estavam nu diante do Pai Eterno, porque eles ainda não tinham o seu corpo glorificado, não tinham o seu corpo espiritual e permanente, mas também porque eles ainda não tinham pecado, ou melhor, não tinham se vestido deste corpo vergonhoso. Então, aqui Adão, né, estava nu e não se envergonhava. Ele e a mulher não se envergonhavam. Eles estavam nu diante do Pai. Eles estavam nu diante de um e do outro. Quer dizer, eles não tinham vergonha porque não tinham pecado. O pecado é que causa esta vergonha. Porque o pecado leva à malícia, leva ao desejo carnal, leva a pensamentos diabólicos. E Adão e Eva não tinham esses pensamentos, esses desejos carnais, porque eles não conheciam o mal, não conheciam o pecado. E eles estavam nus diante de Deus. Por quê? Porque eles ainda não tinham cometido esse pecado. Também eles estavam nus porque eles ainda não tinham recebido o seu corpo permanente, o seu corpo glorificado. Eles ainda estavam no corpo que, embora não fosse pecador ainda, mas que poderia sofrer o pecado e morrer espiritualmente e fisicamente. Então, e se ele morresse fisicamente, o seu corpo, o seu espírito e sua alma ficariam nus sem a sua roupa, né? Então, Adão e Eva estavam nus diante do Pai Eterno, porque eles ainda não tinham o seu corpo glorificado, quer dizer, o seu corpo eterno, o seu corpo espiritual. Eles ainda estavam vestidos naquele corpo humano, mas eles não tinham pecado. Então, diante de Deus, eles não tinham, Deus não se envergonhava do Adão e Eva, porque eles viviam na obediência ao Pai Eterno. Eles estavam naquela roupa humana, naquele corpo humano, mas um corpo que poderia sofrer o pecado, mas que ainda não tinha pecado. Por isso eles não tinham vergonha de estar diante de Deus e nem vergonha entre eles como casal. Por quê? Porque não tinha malícia, não tinha o pecado, não sabia o que eram as coisas ruins, não tinha esta malícia que os homens têm agora depois do pecado, né? Eles não se envergonhavam, nem Deus se envergonhavam deles, porque as obras deles eram boas, eles andavam no Espírito de Deus, eles faziam a vontade do Pai, eles amavam o Pai Eterno. Já em Gênesis 3:7, Adão e Eva pecaram, logo os seus espíritos morreram, ou melhor, deixaram a intimidade com o Pai Eterno. Então, quando Adão e Eva pecam, o espírito deles morre. O espírito e a alma morrem. Por quê? Porque a morte espiritual é a separação do homem e Deus. É a separação. O homem deixa de ter comunhão, intimidade com o Pai Eterno. Então, eles deixam esse relacionamento. O homem se afasta de Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles perderam esta comunhão, eles morreram espiritualmente. Quer dizer, se afastaram do Pai Eterno. Então, então eles deixaram aquele corpo que Deus fez eles, né? Um corpo que não tinha pecado, um corpo santo, um corpo que era eterno até sofrer o pecado, eles deixaram. Quer dizer, o corpo deles agora se tornaram mortais. O corpo de Adão e Eva agora sofreria a morte física. Por quê? Porque eles pecaram e o espírito deles
e o espírito deles também morreu. O espírito, em comunhão com o Pai eterno, dava vida ao seu corpo, vida eterna. Mas quando eles pecaram, o seu espírito deixou de ter comunhão com o Pai eterno, deixou de ter vida, e o espírito morto, o seu corpo também morreu. O homem e sua mulher se despiram da roupa ou do corpo que não causava vergonha neles e no Pai eterno, para se vestir deste corpo que lhes causa vergonha e também ao Pai eterno. Então, o homem deixou aquele corpo que era santo, perfeito, que tinha comunhão com o Pai, que tinha vida, porque o relacionamento entre o homem e Deus dá vida ao corpo. Eles não conheciam as coisas erradas, as coisas do pecado. Eles recebiam de Deus a vida e enquanto eles não pecassem, eles estavam vivendo eternamente. Nós não sabemos quantos anos, quanto tempo Adão e Eva viveram sem pecar. A Bíblia não nos relata isso, nós não sabemos quanto tempo, né? Mas depois que pecaram, viveram poucos anos. Adão viveu 930 anos. Eva não diz quantos anos ela viveu. Então, o homem e sua mulher trocaram um corpo santo e imortal por um corpo sujo do pecado, né? E um corpo mortal. Então, eles fizeram essa troca. O corpo que antes era eterno, santo e perfeito, agora se tornou um corpo sujo, não é? Mortal, pecador, e um corpo que dava vergonha tanto para eles como para o Pai eterno. Então o homem fez essa troca, né? O homem trocou o paraíso de Deus, onde eles e toda a humanidade viveriam. Ele e toda a humanidade viveriam para sempre em comunhão com o Pai eterno e toda a criação do Pai eterno e em harmonia. Então, viveria em harmonia o homem, os animais e toda a criação. Por uma terra amaldiçoada e tenebrosa. Então, o homem trocou tudo isso. Trocou um corpo eterno, um corpo santo, um corpo que tinha comunhão com o Pai, um corpo que tinha vida, porque estava em comunhão com a vida, que era Deus, por um corpo mortal, por um corpo pecador, por um corpo que ia sofrer, por um corpo que ia padecer, e um corpo que era dominado pelo maligno, né? Então, o homem trocou o paraíso, o lugar de maravilhas, onde tudo era muito bom, por uma terra amaldiçoada, uma terra que ia causar muito sofrimento, onde o homem ia trabalhar muito para ganhar o seu pão. O homem trocou a sua intimidade com o Pai eterno e também o governo do Espírito Santo sobre si, pela intimidade e governo da serpente. Então, 1 João 5,19, né? Vamos ver o que é que João diz lá. 1 João 5,19 nos diz o seguinte. 1 João 5,19 diz assim: João 5,19 Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, esse mundo, através do homem, Satanás passou a governar ele. E este mundo foi amaldiçoado por Deus devido à desobediência do homem. E aqui João diz que todo o mundo jaz no maligno. Todo o mundo está no maligno. Jesus disse que jaz no maligno. Está amaldiçoado. Este mundo traz muitos sofrimentos e muitas dores, porque o homem deixou o que era bom,
o que era santo, o que era perfeito. Ele deixou de andar na direção do Espírito Santo para andar na direção de Satanás. O homem trocou a sua eternidade com o Pai eterno no paraíso por uma humanidade mortal e passageira nesta terra de pecado e governada por Satanás. Então o homem perdeu, né? Perdeu muito. Enquanto uma pessoa que se diz de Jesus está fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram, quando um filho de Deus desobedece a palavra de Deus, ele está fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. E em vez de receberem as bênçãos de Deus, recebem a maldição do seu pecado. Recebem o castigo, recebem a disciplina para se voltarem ao primeiro amor, para se voltarem novamente à presença do Pai Eterno. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 30, se eu não me engano é do versículo 15 em diante, Deus fala isso. Então, se os irmãos quiserem ler, pode ir lá. Então, aqui no Apocalipse 30, 19, ou melhor, Apocalipse 3, 19, Jesus diz que disciplina aquele que ama. Então, a disciplina é para que o Filho de Deus volte a ter a comunhão com ele. Então, por isso, Deus disciplina. Assim como o pai disciplina seu filho para ele não permanecer no erro. Então, Deus disciplina o filho dele para que ele saia do erro, que ele se arrependa dos seus pecados e abandone o seu pecado e volte a ter comunhão com o Pai Eterno. Porque os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós estamos em pecado, nós estamos longe do Pai Eterno. Para voltarmos a ter comunhão com o Pai Eterno, precisamos nos arrepender e pedir perdão, para poder voltar a ter a comunhão com o Pai Eterno. Então, a disciplina para Adão e Eva voltarem arrependidos para o Pai Eterno foi ficarem longe do Pai Eterno e do paraíso que era a sua verdadeira morada, para virem para esta terra de sofrimento e dor. Então, antes de Deus expulsar Adão e Eva da presença deles, assim que eles pecaram, Deus ainda deu uma chance para eles se arrependerem e confessar os pecados. Só que eles não se arrependeram. Então, tiveram que ser expulsos, tiveram que passar pela correção de Deus, tiveram que passar pelo juízo de Deus, pelo sofrimento, né? Para o homem encontrar o caminho de volta ao mundo que ele perdeu, será necessário ele encontrar Jesus, o caminho que leva ao Pai Eterno. Então, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, então eles saíram da presença do Pai, saíram do mundo espiritual e vieram para o mundo físico, para o mundo terreno, e perderam o caminho para de volta para o mundo eterno foi guardado por uma espada que andava para que eles não encontrassem esse caminho e voltassem para lá e comesse do fruto da árvore da vida. Então, Jesus, em João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, o caminho que leva o homem de volta à presença do Pai Eterno é Jesus. Então, Jesus, em João 14,6, ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o caminho é Jesus. Então, aquela espada que está lá no Jardim do Éden, para que o homem não entre no caminho e volte para o paraíso e coma o fruto, o caminho, a espada ali é Jesus, é a palavra. Então, por isso Jesus: eu sou o caminho, a verdade é a palavra. Ele é o caminho que leva o Pai e ele é a vida do homem. Então, para o homem voltar ao Pai, primeiro ele tem que encontrar, ele tem que ter a vida.
Ele tem que encontrar o caminho. Ele tem que ter a verdade, ele tem que ter a vida. Porque senão ele não vai encontrar o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho. Ele é o caminho que leva a pessoa ao Pai. Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou a verdade. Ele é a verdade, ele é a palavra da verdade. Eu sou a vida, ele é o único que dá vida ao espírito do homem que está morto. Em João 3:5, em João 3:3, Jesus diz para Nicodemos, para alguém ver o reino de Deus, é necessário que esta pessoa tenha um novo nascimento. Para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Então, e este novo nascimento é a vida que só Jesus pode dar através da palavra. Aqui em João 3:5, Jesus nos diz que este nascimento é espiritual. Então, Jesus diz lá em João 3:5, para entrar no reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Então, para entrar no reino de Deus, para você ir, voltar para o paraíso, para você voltar para a presença do Pai, para você voltar para o céu, você tem que nascer da água e do Espírito. A água e o Espírito é o próprio Espírito de Deus, criando um novo espírito, lhe dando vida espiritual. Então, o homem tem que nascer espiritualmente de novo do Pai Eterno. E o Pai Eterno é o Espírito de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Pois quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade que veio de Adão, que veio da carne contaminada pelo pecado, e recebeu um espírito que não se relacionava mais com o Pai Eterno, seria necessário. Então, toda a humanidade veio do Adão caído, do Adão pecador, né? Veio do Adão já caído no pecado. E por isso todos nós, todo humano, já nasce com seu espírito morto, já nasce com seu espírito longe de Deus, já nasce espiritualmente sem ter essa comunhão com o Pai Eterno. Seja bem-vinda, Chara, que o Senhor te abençoe. E para que essa pessoa volte à presença do Pai Eterno, então essa pessoa tem que ir ao encontro de Jesus. Então, essa pessoa tem que ouvir a verdade de Jesus. Essa pessoa tem que ouvir a palavra de Jesus. Jesus veio do céu, Deus mandou Jesus com a sua palavra, né? Então, Deus, ele mandou o seu filho. Então, para essa pessoa voltar à presença do Pai, seria então necessário que o Pai Eterno desse para a pessoa que, ao ouvir a verdade, que ele mandou seu filho trazer, lá em João, no capítulo 6, Jesus vai falar sobre isso, que ele veio, a palavra que ele tinha não era dele, era do Pai. Então, Jesus veio trazendo a palavra do Pai, né? A pregação que ele dava era do Pai. Então, Jesus traz a humanidade, traz essa palavra do Pai à humanidade. Quando a pessoa ouve esta verdade, que é a própria palavra, né? Que é o próprio Jesus, então esta pessoa crê nele como o seu único e suficiente Salvador, e arrependido de todos os seus pecados, o recebe como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Então, imediatamente, Jesus lhe dá um novo espírito. Jesus lhe dá uma nova vida espiritual. Jesus religa esta pessoa ao Pai Eterno. E esta pessoa volta a se relacionar com o Pai Eterno. Então, é preciso a pessoa encontrar o caminho que leva ao Pai Eterno. E o caminho é Jesus. Então, quando a pessoa ouve a verdade, que é Jesus,
e que foi mandada pelo Pai, esta pessoa que crê em Jesus, logo esta pessoa encontra o caminho de volta para o paraíso, de onde foi expulso, né? Então lá em João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é o caminho que leva o homem ao Pai eterno, que leva o homem de volta ao paraíso que ele perdeu. Só que agora, para sempre, não vai ser mais expulso. Mas primeiro tem que encontrar o caminho, e o caminho é Cristo. Então você tem que entrar no caminho que é Jesus para ir para o céu, para ir para o Pai eterno, para ir para o paraíso de Deus, morada onde Deus está, não é? Então você precisa encontrar este caminho de volta ao paraíso, né? Do Pai eterno, que fica na eternidade. Então o paraíso de Deus fica na eternidade, não neste mundo de trevas. Então o homem estava na eternidade com Deus, porque ele andava no Espírito de Deus. Quando ele pecou, ele saiu do mundo espiritual, ele saiu da eternidade de Deus e veio para este mundo terreno, mundo onde a pessoa tem pouco tempo de vida e o seu corpo morre, seu espírito já nasce morto, né? Então, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ele recebe um novo espírito, mas o seu corpo precisa ser modificado. Esse corpo vai ter que ser transformado. Então, seu corpo tem que morrer para quando Jesus vier, receber um novo corpo, um corpo espiritual. É por isso que lá em Tessalonicenses e em 1 Coríntios, quem estiver vivo vai ser transformado o seu corpo. Esse corpo terreno, esse corpo de pecado não pode subir ao céu. Então, quando em Gênesis 3:7 Adão e Eva pecaram, desobedecendo a lei de Deus, eles logo se vestiram destas roupas, né? Desta roupa velha, suja, de pecado, né? E roupa suja, destes trapos de imundice, que é o corpo da pessoa que vive longe do Pai eterno. E Adão e Eva se envergonharam do que fizeram, e fizeram roupas de folhas para se cobrirem da sua nudez. Então, Adão e Eva, quando pecaram, eles descobriram a coisa errada que tinham feito. Eles descobriram que tinham feito uma coisa muito ruim, tinham desobedecido o Pai eterno. E o que foi que eles fez? Eles passaram a ter vergonha do seu corpo. Quer dizer, o corpo deles agora tinha sujeira, estavam contaminados pelo pecado. E eles tinham vergonha do seu corpo, eles tinham vergonha de se mostrar para Deus. E é como a gente fica quando a gente peca. Quando a gente comete qualquer pecado, a gente tem vergonha de ir na presença do Pai eterno, confessar o nosso pecado. Por quê? Porque estamos na sujeira do pecado. Mas temos que confessar, pedir Jesus para limpar o nosso pecado e arrependidos não fazer mais. E Deus nos perdoa, então voltamos a ter comunhão com o Pai, porque na hora que pecamos, quebramos a comunhão com o Pai. Então muitos estão fazendo como Adão e Eva fizeram. Muitos estão procurando alguma coisa na criação de Deus ou alguém para adorarem e se esconderem da presença do Pai eterno, do Criador, só para não enfrentarem a correção que vem do Pai eterno. Então, João 3,19, Deus ele corrige a quem ama. Então, quando Adão e Eva pecaram, fizeram roupas de folhas. Roupas de folhas não protegem ninguém do pecado. Então, o pecado cometido tem que se arrepender e pedir perdão ao Pai eterno, confessar a Ele,
para que Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu na cruz, para que o sangue de Jesus limpe o nosso pecado e o nosso corpo e a nossa mente e o nosso espírito volte a ser limpo e estar em comunhão com o Pai Eterno. Então, João 3,19, Jesus diz, né, que aqueles que vivem na prática do pecado, eles não vêm para a luz. Então, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, os que praticam o pecado não vêm para a luz, para suas obras não serem reveladas. Então, Adão e Eva andavam se escondendo de Deus. Quando Deus chegou à tardinha para conversar com eles no jardim, eles se esconderam. Eles estavam vestidos de folhas e escondidos de trás das árvores, para não enfrentar o juízo de Deus. Eles sabiam que Deus iria castigá-los. Mas Deus deu uma chance. Mas eles não se arrependeram, não confessaram o seu pecado. Então, eles sofreram o juízo de Deus. Então, devemos nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão para que voltemos a ter o nosso corpo limpo diante do Senhor. Então, todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, não reconhecem os seus erros e os confessam a Jesus, o único que pode salvar estas pessoas das mãos do diabo e levá-los novamente ao Pai Eterno e seu paraíso e levar o Pai Eterno e a seu paraíso, né? Porque Deus mora na eternidade e o paraíso fica na eternidade. Então, estas pessoas ficarão perdidas para sempre no lago de fogo e enxofre, e lá haverá ranger de dentes e sofrimento eterno. Se vocês quiserem ler em Apocalipse 20:15 e Apocalipse 16:9, então vocês podem ler em casa. Mas aqueles que encontram o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, esses encontram o caminho de volta para a eternidade, para o Pai Eterno. Então, em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, nos diz como será a nossa troca de roupas, né, de corpo. Então, vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 15, né? 1 Coríntios 15, versículo do 52 ao 54, que nos diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortabilidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumpriu-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, quando Jesus vinha arrebatar a igreja, então o nosso corpo, né, dos que estão vivos, serão transformados. O que é morto será transformado em um corpo que não sofrerá mais a morte. O que é pecador, que é corruptivo, que é corrupto, que é contaminado do pecado, será transformado em um corpo que não terá mais pecado. Um corpo que é mortal será transformado em um corpo que não morrerá mais. Então, o nosso corpo será transformado em um corpo eterno, um corpo santo, um corpo perfeito, como era o corpo de Adão antes de pecar. Só que Adão, antes de pecar, o corpo dele não era eterno ainda, não
tinha sido glorificado, porque ele poderia sofrer, ele poderia morrer, sofrer a morte se Adão pecasse. Então o corpo de Adão era eterno até ele pecar, porque se ele pecasse, o corpo deixaria de ser eterno e passaria a ser mortal, como aconteceu, né? Mas quando Jesus vier, os salvos, o corpo será transformado de um corpo pecador, de um corpo contaminado de pecado, porque nós ainda pecamos, de um corpo mortal, porque ainda morremos, né? De um corpo que sofre tudo o que nós sofremos, para um corpo perfeito, imortal e santo, que nunca mais pecará e nunca mais morrerá. E viveremos na eternidade com este corpo para sempre. Então é isso que diz em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54. Então nos diz exatamente isso, essa troca de roupa. O nosso corpo é a nossa roupa, a roupa da nossa alma e do nosso espírito. Então aquelas pessoas que não têm Jesus, o espírito é morto. Logo o seu corpo não vai sofrer esta santificação. Ele vai continuar corrupto, ele vai continuar pecador, ele vai para o inferno. Ele vai sofrer a condenação eterna. Em 1 Coríntios, aliás, em 1 Tessalonicenses 4,17, seja bem-vinda, Marlene, que o Senhor te abençoe. Paulo nos relata o exato momento em que iremos ao encontro do caminho, que é Jesus, para nos levar à presença do Pai eterno, que lá no céu já nos espera para um banquete espiritual. Já pensou? Então, em 1 Tessalonicenses, nos diz assim. Então, vamos lá para Tessalonicenses. É um texto bastante conhecido, mas em 1 Tessalonicenses 4, 17, nos diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, é isso. Então, que o versículo 16, vou ler o 16 para completar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, este vai acontecer com aqueles que já encontraram o caminho de volta para o paraíso. Aqueles que já encontraram o caminho, a verdade e a vida. Então, vão receber um corpo novo, um corpo eterno, um corpo santo, um corpo sem pecado, um corpo imortal, um corpo que vai estar para sempre com o Senhor, né? Então, aqueles que não têm Jesus vão para o castigo eterno, porque rejeitaram a salvação que Deus mandou, né? Mas só estas pessoas que têm Jesus é que vão voltar, né, para o Pai eterno, porque encontraram o caminho de Jesus. Então, Jesus, ele deixou tudo no céu e veio a esta terra, se vestiu da primeira roupa que Adão vestiu, né? Primeira roupa, primeiro corpo, corpo que foi que Deus fez Adão do pó da terra, terra que não era contaminada pelo pecado. Então foi esse tipo de corpo que Jesus assumiu nessa terra. Um corpo de uma terra santa, onde não existia o pecado, e o corpo de Jesus não era pecador, não tinha a sujeira do pecado. Foi esse tipo de corpo que Jesus assumiu, o corpo que Adão tinha antes do pecado. Um corpo que era eterno, até ser contaminado pelo pecado. Então, antes de pecar, para que ele pudesse, como homem, receber sobre o seu corpo os nossos pecados e morrer
para que pudéssemos ter vida nele. Então, assim como Adão pecou e recebeu o pecado no seu corpo, a sujeira, o seu corpo passou a ser sujo pelo pecado. Para Jesus morrer, também ele teria que ter o seu corpo sujo pelo pecado. Então, em 1 Coríntios 15, 20, do 20 ao 22, Paulo nos diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Ou melhor, assim como Cristo morreu e ressuscitou, todos os que morreram em Jesus também serão ressuscitados em um corpo parecido com o corpo de Jesus, em um corpo ou roupa, que o nosso corpo é a roupa da nossa alma, do nosso espírito, em um corpo ou roupa espiritual, santos e eternos, né? Para nunca mais vai ser destruído. Para poderem estar em pé diante do Pai Eterno, cantando louvores ao Pai Eterno. Aqui a gente pode ler no Apocalipse 7, do 9 ao 10. Então, esta é a razão porque Adão estava nu antes do pecado e não se envergonhava de estar nu. Por quê? Porque o corpo de Adão era um corpo que não tinha sujeira do pecado. E ele e a sua mulher não se envergonhavam nem deles dois e nem de Deus, porque não tinha sujeira do pecado. E é o pecado que causa esta vergonha para o homem. Ele se esconde. Ele não quer vir mostrar a sujeira, como Jesus diz. Aquele que vive na prática do pecado não vem para a luz para não mostrar as suas obras que são maus, né? Ele ama o pecado, ele não quer se revelar. Então, que o Senhor nos abençoe. Agora a pergunta que eu faço para você. E você já encontrou o caminho de volta para o paraíso eterno? Você já ouviu a palavra da verdade, que é Jesus? Você já recebeu Jesus? Você já recebeu Jesus? Você já recebeu de novo Jesus, um novo Espírito? Você já recebeu de Jesus um novo Espírito? Você já tem o Espírito do Pai Eterno guiando a sua vida? Gálatas 5, 16 e 17, o Espírito, né? Ele guia a vida do salvo. Vocês podem ler lá. Se você entendeu este estudo e quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ore comigo. E você que já tem Jesus, continue na obediência à palavra, firme no caminho que é Jesus, ouvindo a verdade que é o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, porque em breve nós iremos ao encontro do nosso Senhor. E essa roupa velha que nós temos, chamada corpo pecador, corpo contaminado, sujo ainda pelo pecado, será trocado pelo nosso novo corpo, corpo santo, perfeito e espiritual, para nunca mais morrer. Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo, que é o complemento daquele outro da semana passada. Que o Senhor nos ajude a entender melhor a sua palavra. E que possamos entender que este mundo em que vivemos é passageiro, é um mundo de trevas, é um mundo de ilusão, é um mundo governado por Satanás. E tudo que vivemos aqui, ou uma boa parte, é mentira, porque o que não é mentira é só a sua palavra. E a sua palavra precisa ser obedecida. E que possamos, como os filhos teus, que possamos obedecer a tua palavra. Que o Senhor nos perdoe quando desobedecemos. Também te peço por essa pessoa que está te aceitando agora como Salvador de sua vida. Que o Senhor perdoe os seus pecados e entre em sua vida ou em suas vidas e retire tudo que não preste, limpe a sua vida da sujeira do pecado.
e que essa pessoa venha lhe servir de verdade. Que tenha o Senhor somente como único, tenha o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Que teu Espírito faça nela morada, e que ela passe a ser guiada pelo teu Espírito. E assim eu te peço, que ela venha se arrepender e pedir perdão dos seus pecados e daqui para frente obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus é que eu peço tudo isso. Amém. Se você entendeu esta palavra e você acha que tudo que eu falei aqui é o que está na Bíblia, então mande esse estudo para frente, para outras pessoas também serem edificadas e serem salvas. Dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem com outros e comente. Vá no meu YouTube e também comente. E até o próximo estudo. Até terça-feira.